Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. És adorado neste lugar. Ei, teste, som, som, 1, 2, teste, som, teste, som, som.
Graça e paz, irmãos. Quero convidar vocês para se colocar em pé. Vamos adorar o nome do Senhor. Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. princípio e o fim, antes que o viesse a existir, tua glória se estende por toda a eternidade. Alfa, ômega, princípio e o fim, antes que o tempo viesse a existir, tua glória se estende por toda a eternidade. Alfa, ômega, princípio e o fim, antes que o tempo viesse a existir, tua glória
nosso louvor, da nossa adoração. Vamos continuar adorando, vamos dizer que Ele é soberano. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tremendo, tu és tremendo. Aleluias, Deus, obrigado, Deus, por se importar conosco, Pai, mesmo nós sendo tão pequenos, fracos, frágeis, mesmo sendo pecadores, Deus, teu amor, ele é incondicional, Pai, e nada poderá nos separar desse amor. Ele nos resgatou do império das trevas. Tão perdido eu estava, tão distante de ti, e os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho
Vamos celebrar esse amor que enche. Com palmas. Eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso e és quem eu procuro. Mesmo assim em meio à dor, esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso e és quem eu procuro. És o amor que enche as lacunas do meu ser. Tu és o amor que transborda os profundos. És bondade que atrai, com irresistível graça eu te dou tudo o que sou. Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso e és quem eu procuro. Mesmo se em meio à dor, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso e és quem eu procuro. És o amor que enche as lacunas do meu ser. Tu és o amor que transborda os profundos. És bondade
Deus. Todos podem sentar. Graça e paz, família. Graça e paz a vocês que estão aqui conosco, né? Ao vivo, né? Presencial. O bom de ser pouca gente, né, Paulão? Que dá para saudar pelo nome, né? Dá para chamar cada um pelo nome. É interessante que Deus nos chama pelo nome, né? Deus chama cada um de nós pelo nome. Isso é muito importante. Isso é muito bom. E saudar você também, família Tessalônica, que está aí nesse dia chuvoso, né? Um pouco de frio. Está nos vendo aí pelo Facebook, através da nossa live. Quero continuar motivando, né, você a participar com a gente dessa forma também. Compartilhando, comentando, né? E ajudando a gente a levar a palavra do Senhor o mais longe possível que nós podemos levar. Que nós pudermos levar. Eu quero convidar você que está aqui conosco, e você que está aí também através da live, a fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça. Vamos ter um tempo de oração, uma palavra de oração. Papai, no nome poderoso de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, nós exaltamos o teu santo nome através dos louvores, nós o adoramos através de canções, mas nesse momento, Abba, nós clamamos para que o Senhor fale conosco através da sua palavra, palavra que é viva, que é eficaz, palavra que gera em nós mudança, transformação, palavra que trata o nosso caráter, trata o nosso ser, trata o íntimo do nosso ser. Papai, que essa palavra no dia de hoje, que ela possa achar um bom lugar, uma terra fértil, uma terra boa, para que ela possa frutificar, segundo o teu propósito e a tua vontade. Pai, em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, como igreja nessa noite, que o Senhor possa prover, que o Senhor possa providenciar, que o Senhor possa realizar. Nós nos abrimos para o teu agir, dizendo que tudo é para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. E dizendo também que tu és o centro neste lugar, que ninguém é maior e ninguém é mais importante que o Senhor neste lugar. A ti, Senhor, toda a nossa adoração. A ti toda a nossa adoração. Em nome de Jesus. Queridos, eu gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor, o Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 8. Vocês querem que eu desligue o ar? Né? Não está com frio não, Lelê? Se alguém quiser que a gente desligue o ar, fique à vontade, a gente está aí. Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 17. Mateus capítulo 8, versículo do 1 ao 17. Mateus 8, do 1 ao 17. Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 17. Achamos, amém? Diz o texto: quando ele, Jesus, desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se tu quiseres, podes me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhes disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vai mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo ajuda e disse: Senhor, está em casa, paralítico, em terrível sofrimento, meu servo.
Jesus disse: eu irei curá-lo. E respondendo o centurião: Senhor, não mereço te receber debaixo do meu teto, mas diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, essas palavras, Jesus se admirou e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tanta fé. Eu digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. 13. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe aconteça. Na mesma hora, o servo foi curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre. Tomando ela pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os enfermos. 17. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Palavra do Senhor, queridos. Amém. Amém. Quando acontece todas essas cenas, né? Quando que acontece todas essas ações, esses milagres, acontece imediatamente ao Sermão da Montanha. Quando Jesus encerra o Sermão da Montanha, quando ele desce do monte, quando ele termina de falar às multidões, ele faz um caminho entre o pé da montanha, que fica perto do mar, até a casa de Simão Pedro. E nessa sequência, nesse caminho, e é por isso que eu coloquei como título dessa mensagem, dessa pregação: que marcas que nós temos deixado pelo caminho, que marcas que nós estamos deixando quando nós passamos, por onde nós passamos, que marcas que nós estamos deixando. E Jesus, nessa sequência, né, ele cura 3 pessoas diferentes. Nesse caminho, né, ele cura 3 pessoas muito diferentes, muito distintas: um leproso, ou o leproso, um escravo, servo do centurião, e a sogra de Pedro. 3 pessoas diferentes, porém, essas 3 pessoas, elas tinham consigo algo muito semelhante. Todas elas, à sua maneira, eram excluídas, tanto da sociedade, quanto dos meios religiosos. Nenhuma delas podiam entrar no templo. Ah, você pode dizer, mas as mulheres não podiam. Tinha um pátiozinho, na verdade um pátio grande, mas lá fora, distante para elas. Elas não podiam participar dos eventos religiosos, do que acontecia no cerne da religião. Ou seja, pessoas excluídas, pessoas marginalizadas. O leproso vivia fora até mesmo dos portões da cidade. Aos leprosos não era permitido viver, habitar no meio das outras pessoas. Eles tinham que viver fora das cidades. Que é mais marginalizado e mais excluído do que isso? Os escravos, eles não tinham direitos, os direitos deles eram confiscados. Por mais que eles pudessem ter até uma vida boa na casa dos seus senhores, ainda assim eram escravos. Não tinham direito à voz, não tinham direito à sua própria identidade, não eram donos de si mesmos, excluídos. E por fim, a mulher, a sogra de Pedro, que não tinha relevância nenhuma na sociedade. Isso é tão sério, isso é tão evidente,
que ela é chamada apenas de a sogra de Pedro. Existe algo muito forte que acontece com ela. Depois ela vai ser ressurreta por Jesus. Jesus vai ressuscitar ela e ela continua sendo a sogra de Pedro. Tamanho era a irrelevância que se dava ao papel da mulher nesse tempo. Então, pessoas marginalizadas, pessoas excluídas. E o que nós começamos a aprender aqui, queridos? Nós começamos a aprender que Jesus deixa aqui uma lição profunda sobre o papel da igreja. Qual é o papel da igreja? Que a prática do evangelho implica em dizer às pessoas esquecidas e invisíveis que elas são lembradas e elas são visíveis aos olhos de Deus. Às vezes a sociedade não as vê, às vezes a sociedade não as quer, mas o Senhor as vê e o Senhor as quer, porque o Senhor as ama. E Jesus ele vem para cumprir esse papel, dizer que elas fazem parte do projeto, dizer que elas fazem parte do povo, dizer que elas fazem parte do plano dele, mesmo que elas não se encaixem nos moldes da sociedade. Ninguém olhava para elas, mas os olhos de Jesus estavam nelas. E são essas marcas que nós precisamos aprender a deixar pelo caminho como igreja. O que o Senhor nos ensina nessas cenas? O que Jesus nos ensina nesses capítulos? Ensina que nós precisamos ser uma igreja acessível. A primeira coisa que ele me ensina, e ele ensina a todos nós, é que como igreja nós precisamos ser uma igreja acessível, onde todos tenham acesso. O leproso ele não podia ter contato, isolado, fora dos muros das cidades, não podia chegar perto de ninguém, ele ficava enfermo, ele era acometido pela lepra. A primeira coisa que ele era excluído do círculo religioso, e depois ele era excluído da sociedade. Uma igreja acessível é uma igreja que não promove a si mesma, mas é uma igreja que se preocupa com a promoção e o bem-estar daqueles que vêm a ela. Essa precisa ser a nossa primeira marca como igreja, a primeira marca que nós precisamos deixar pelo caminho. Você que está me ouvindo, uma igreja acessível, que não se preocupa em promover-se a si mesma, a fazer marketing para si mesma, mas se preocupa com o bem-estar, em promover transformação na vida daqueles que vêm até ela. A primeira pessoa que Jesus cura nesse caminho é esse leproso. Depois que Jesus ele o orienta, e Jesus faz isso algumas vezes. Jesus o orienta da seguinte forma: olha, não conta isso para ninguém. Não conta isso para ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Eu preciso explicar para você por que Jesus ele faz essa orientação. É porque quando uma pessoa era curada da lepra, e isso era possível apenas, viu, Juliana, naquele tempo, por meio de um milagre mesmo. Então, quando a pessoa era curada da lepra, ela precisava se apresentar ao sacerdote. O sacerdote precisava comprovar a cura, como se fosse um diagnóstico. Olha, realmente você está curado, e eu te dou um diagnóstico de curado. Ele se apresenta, ele apresenta a oferta que Moisés mandou ofertar, ele serve como testemunho daquela cura, e ele é reinserido no sistema religioso, e ele é reinserido na sociedade. Agora você pode voltar à sua vida. Então Jesus, ele não apenas curou aquela pessoa, mas Jesus, ele o reintegrou ao seu lugar. Jesus o recolocou na sociedade, Jesus o recolocou na sua comunidade. E olha que interessante, Jesus ele não usa esse episódio, Jesus ele não usa esse evento para se promover. Jesus ele não faz isso no meio da multidão. Jesus ele não chama a atenção para si. Jesus ele chama o leproso de lado, ele o cura, e ele fala: olha, agora vai lá para o templo, não fala nada para ninguém,
se apresente no templo e mostre que você está curado, para que você possa voltar à sua vida normal. Esse é o papel da igreja, queridos. Agora imagina que cena que nós veríamos no contexto atual de algumas comunidades. O que alguns líderes religiosos, valendo-se de cenas como essas, fariam num momento como esse? Infelizmente, queridos, a maioria faria promoção de si mesmo, marketing pessoal, marketing da sua comunidade. Com todo respeito, se é que isso, mas me repudia. Às vezes quando a gente vê fotos nos álbuns do Facebook, numa igreja, aquelas pessoas todas deitadas ou caindo, ou de qualquer jeito, e as pessoas fazendo aquilo como marketing para a sua comunidade, ou marketing para si mesmo. O evangelho não é isso. Os milagres, cura, prodígio, isso não é para marketing eclesiástico, isso não é para marketing de pastor, isso é para a glória de Deus somente. De uma igreja acessível, é uma igreja que se preocupa não em promover-se, mas em promover o evangelho, promover restauração, promover o bem das pessoas que se chegam a ela. Isso é ser igreja. E são essas marcas que nós precisamos deixar pelo caminho como igreja do Senhor. Amém, queridos? Amém mesmo? A segunda marca que Jesus deixa nesse caminho entre o pé do monte e a casa de Pedro é que Jesus, na sua atitude, ele ensina que nós precisamos ser uma igreja solícita. O que é uma igreja solícita? É uma igreja pronta a ir àqueles que precisam dela. Uma igreja solícita é uma igreja pronta a ir àqueles que precisam dela. Está lá em 8, versículo 7. Quando o centurião chega e revela a Jesus a sua preocupação, fala que o servo dele está paralítico na casa. E aí, queridos, a gente não vai entrar no mérito, né, do porquê da preocupação do centurião, se é porque ele amava muito o servo, ou se é porque o servo estava fazendo falta, né, no serviço. Mas o importante é que ele vai a Jesus, ele fala da necessidade, ele fala do que está acontecendo, e a resposta de Jesus é impressionante. Jesus, ele não pensa no que ele vai fazer, mas assim que o centurião fala do problema, Jesus fala: eu vou lá. É imediato. Não há aqui uma tentativa de achar uma desculpa, não tem rodeios. Eu não posso, olha tanta gente precisando de mim. Não, Jesus fala: eu vou lá. Aquilo gera um espanto tão grande na vida daquele centurião, que ele fala assim: não, Jesus, para aí, não precisa ir lá em casa. Na verdade, eu não sou nem merecedor que o Senhor vá à minha casa. Eu não sou merecedor que o Senhor fique debaixo do meu teto. Basta que o Senhor fale, basta que o Senhor dê uma ordem, porque eu sei o que é isso. Eu tenho pessoas debaixo das minhas mãos e debaixo dos meus comandos, e eu falo: faça, e essa pessoa faz. Eu falo: vai, e essa pessoa vai. Eu falo: fique, essa pessoa fica. Então basta que o Senhor dê uma ordem. E aquilo impressiona Jesus, do tanto que ele usa aquele momento para fazer um outro sermão, e diz: olha, vocês que se acham tão filhos de Abraão, de Isaac e Jacó, né? Vocês que se acham tão donos do reino, vocês que se acham tão certos e tão santos, eu vou dizer para vocês: vai vir muitos do Oriente e do Ocidente, e vão se sentar nos lugares seus, à mesa, com Abraão, com Isaac e com Jacó, e vocês vão ficar de fora. Mas Jesus, ele mostra uma postura de solicitude, solícito, pronto a ajudar, pronto a contribuir, pronto a fazer algo por aquele homem. Interessante, queridos, que ele não o conhece. Interessante que
não faz parte dos meios de Jesus. Na verdade, Jesus não tem nada a ver com o problema dele. Às vezes, nós somos até solícitos com quem faz parte dos nossos meios, com quem é parte da nossa família. Mas a igreja, ela é chamada para algo mais. Para algo mais. Jesus se propõe a deixar tudo de lado, mesmo que momentaneamente, para curar um homem escravizado. Jesus se propõe a deixar tudo de lado para curar um homem escravo. Nem dono de si mesmo era. Parece familiar, né? Mas é exatamente isso. Jesus, ele age da mesma forma conosco, conforme escreve Paulo aos Filipenses. Capítulo 2, 5 e 7 diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Abriu mão da glória, abriu mão dos seus direitos, para que eu e você pudéssemos deixar de ser escravos da morte e do pecado. E Paulo fala que esse mesmo sentimento esteja em nós, que esse mesmo Espírito esteja em nós, como corpo de Cristo, como igreja de Jesus. Nós precisamos deixar essas marcas pelo caminho. Faz parte de ser corpo de Cristo, dar voz, dar vez àqueles que não têm, àqueles que não podem. Ser igreja é dar acesso àqueles que são excluídos. Ser igreja é muito mais do que ser um sistema religioso. O centurião, ele não vai a um sistema religioso. O centurião, ele não vai a um templo. O centurião, ele vai a Jesus. Nós somos chamados a fazer muito mais, a promover muito mais do que encontros religiosos. Nós somos chamados a ser solícitos, prontos a ajudar aqueles que não podem vir a nós. São marcas como essas que nós precisamos deixar pelo caminho. Caminhando, queridos. A terceira marca, a terceira coisa que nós aprendemos e nós podemos aprender nessa caminhada de Jesus entre o pé do monte e a casa de Pedro, é que nós precisamos ser uma igreja transformadora. Está na gênese da igreja. Isso faz parte do DNA de ser igreja transformadora. Uma igreja capaz de mudar lares, ou os lares dos esquecidos, perceber as suas necessidades e supri-las. Quando Jesus chega à casa de Pedro, Jesus, ele poderia se sentar e esperar ser servido, mas Jesus, ele nunca fez isso. Pelo contrário, ele nos ensina que o papel da igreja não é ser servido, mas o papel da igreja é sempre servir ao outro. Jesus, como o Mashiach, ou melhor, como o Rabone, o mestre, Jesus poderia escolher o melhor lugar na casa, o melhor lugar à mesa e esperar que as pessoas venham até ele. Lave os seus pés, tragam comida para ele, podia descansar, afinal já era um pouco tarde. E ele já tinha feito muita coisa. Mas não. Porque os olhos de Jesus, eles não descansam. E ele começa a perceber que existe alguém ali na casa, sem nome, sem relevância na sociedade, já idosa, mas que estava enferma numa cama. E essa pessoa precisava dele.
Então Jesus deixa os seus discípulos ali. Ele vai em direção à mulher, a sogra de Pedro. Toma ela pela mão, cura ela e a coloca de pé. E quando aquela mulher ela percebe-se curada, ela se levanta e ela começa a servir aqueles que estavam na casa. É papel da igreja promover transformação. A terceira pessoa curada é essa mulher, sogra de Pedro, mulher provavelmente viúva porque ela vivia com Pedro. E quem era ela? Conforme falamos, apenas mais uma esquecida? Para Jesus não. Para Jesus não. Queria que você prestasse atenção, vocês aqui, você na sua casa. Eu queria ler um pequeno texto inspirado nessa mulher. Chama A Sogra de Pedro. Quem escreveu é uma mulher chamada Luciana. E ela começa o texto assim: Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Pedro, aquele Pedro que o seguia, o discípulo. E Pedro tinha uma sogra, ela morava com ele. E a história fala que a sogra de Pedro estava febril, de cama. E a Bíblia não fala muito sobre ela. E pouca gente fala sobre ela nas pregações. E não há relatos maiores sobre a sua trajetória, suas questões, seus medos, sonhos, talentos, gentilezas. E quase ninguém sabe o que ela viveu com Jesus. A Bíblia diz, resumidamente, em poucas linhas, que a sogra de Pedro estava doente e Jesus foi até a casa dela e pegou em sua mão e ela foi curada, e depois disso passou a servi-la. Mas naquele dia, tão cheio de coisas, você pode ler que em determinado momento Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa dela. Quem era ela? Uma idosa gripada, com febre? A sogra de Pedro? Só isso? Sem nome? Sem uma linha que a explique um pouco melhor? Cadê a dignidade? Mas não me canso de ler e achar incrível o fato de Jesus ter ido até ela, porque isso me diz que estar na sinagoga não é o bastante para Jesus, não é o suficiente para ele. Estar na rua não era o bastante para ele. Estar à porta da casa daquela mulher também não era o bastante para ele. Então ele pegou o corredor, pegou a primeira direita ou a primeira esquerda, entrou no quarto dela, olhou nos olhos dela e pegou na sua mão. E quando ele pegou na mão dela, ela ficou curada. Mas isso é estranho. Febrinha, mãozinha, tudo lindo. Ele não devia ter tocado a testa para ver se de verdade ela estava febril. Não devia ter feito uma oração daquela de parar o dia. Não. A questão aqui são as mãos. As mãos são os nossos feitos. As mãos são o que damos. As mãos são o que recebemos, o que pegamos ou o que rejeitamos, o que criamos, o que produzimos, o que acarinhamos, o que ferimos, o que aplaudimos, compramos, plantamos e arrancamos. Tudo passa pelas mãos. A febre talvez passasse por aquelas mãos também. E aquelas mãos febris precisavam de mão que curavam. Aquelas mãos febris precisavam de mãos que curavam. É por isso que Jesus, ou melhor, é por isso que o Jesus da sinagoga nunca é o bastante. O Jesus dos templos nunca é o bastante, porque ele é longe, porque ele é distante. O Jesus público nunca é o bastante. O Jesus social não te toca. O Jesus cultural não sabe onde você mora. O Jesus da religião não se aproxima da sua cama.
O Jesus da sinagoga é o culpado. Mas o Jesus que sai da sinagoga e vai até a sua casa, esse é a cura. É a experiência que te encontra. É o que você precisa, mesmo quando a sua fé está de molho. A sogra de Pedro, que tantas vezes tem meu nome e tem o seu nome, não tinha aquela fé para dizer: olha, mestre, é só preciso dizer uma palavra e eu serei curada. Talvez ela precisasse de mais. E talvez eu e você precisemos de mais. E tudo bem se for assim. Porque uma relação com Deus começa aí, entendendo que precisamos de mais. Precisamos de mais. Jesus foi à casa de Pedro, porque Pedro se tornou seu discípulo. Jesus cura a sogra de Pedro, e a sogra de Pedro se levanta para servir aqueles que estavam na casa. Conversão é isso. Conversão produz serviço. Conversão produz sentimento de servir uns aos outros. E igreja é isso. Igreja é esse lugar de transformação. Ser igreja é ser lugar de transformação. Igreja não são essas quatro paredes, mas igreja somos nós, eu e você, que quando chegamos no ambiente, não por causa de nós, mas por causa daquele que habita em nós, somos capazes de gerar transformação, cura, libertação. Eu quero concluir dizendo que entre o pé do Monte das Bem-aventuranças e a casa de Pedro, Jesus deixou marcas pelo caminho. Um leproso curado, um escravo paralítico curado, e uma mulher idosa e viúva curada. Jesus deixa marcas muito positivas na vida dessas três pessoas, não apenas de uma cura física, mas de uma cura emocional e espiritual, de uma reintegração, de uma recolocação. Jesus ressignifica a vida daquelas pessoas, restaurando a elas a dignidade e as colocando de novo como partes da sociedade. Nós começamos a entender e a perceber que esse é, sem dúvida, o principal papel da igreja: manter vivo o legado de Cristo. O papel da igreja não é ficar fazendo marketing pessoal, usando de dons e talentos que deveriam ser para o serviço, para promover marketing pessoal. O papel da igreja é levar, é seguir à risca os ensinamentos de Jesus, ter Ele como nosso balizador, ter as suas pegadas, os seus passos como nossos balizadores. O papel da igreja é saber que nós precisamos, como diz Paulo, imitar aquilo que Jesus fazia. O imitador, ele não é igual. O imitador, ele nunca vai fazer igual, mas que façamos parecido. Como igreja, nós precisamos perceber que se as nossas ações, atitudes não são aprováveis por Cristo, nós precisamos parar de fazer. Ou de repente, se nós não estamos agindo a maneira de Jesus, nós precisamos começar a agir. É imprescindível, é importante
dizer que ser corpo de Cristo é muito mais que um status social. Ser igreja de Jesus não pode ficar apenas numa ideia de status social. Ah, eu sou cristão, ah, eu sou cristã. Como isso me desse o direito de desprezar aqueles que não são. Ou se isso me fizesse maior ou melhor do que os que não são. Pelo contrário, ser igreja e ser discípulo de Cristo é entender, é saber que agora nós somos menores e que o nosso lugar será sempre aos pés dos demais, com a toalha e com a bacia. Ser igreja, queridos, não é apenas promover proselitismo. Ser igreja é promover transformação na vida das pessoas que cruzam os nossos caminhos. Para você que está na sua casa, para nós que estamos aqui, a pergunta que fica é: que marcas eu como igreja, você como igreja, você como igreja, que marcas que nós estamos deixando pelo caminho? Que marcas que nós estamos deixando pelo caminho? Jesus fez tanta coisa em poucos quilômetros, e Ele disse: olha, vocês vão fazer muito mais do que eu. Muito mais do que eu. A gente tem muita coisa para fazer, amém, queridos? Amém mesmo? Dá para dar um amém aí, né? Apesar das máscaras, né? Amém, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana de vitória, que o Senhor nos dê paz durante essa semana, que o Senhor continue olhando por nossa nação, pelo mundo todo, que o Senhor possa abreviar esse sofrimento que nós todos estamos passando, que o Senhor possa recolocar o mais rápido possível as coisas no lugar. Meu irmão, você é visitante? Não estou vendo direito aqui? Seja muito bem-vindo, tá bom? Prazer em ter você aqui com a gente. Deus o abençoe muito mesmo. Precisar de alguma coisa, fala com o Darley ali, que o Darley que é o cara do... né? Precisar de alguma coisa, pode falar com a gente em nome de Jesus. Queridos, vamos dar a oportunidade. Se você está aqui nessa noite, veio pronto, preparado para ofertar, você pode fazer isso nesse momento. Você pode sair do seu lugar, trazer a sua oferta. Você que está na sua casa, você pode continuar ajudando, continuar contribuindo através do seu dízimo, da sua oferta. Como é que você pode fazer? Da mesma forma que você tem feito até agora, você pode fazer o seu depósito, sua transferência na conta da nossa igreja lá. Você que faz parte da igreja, você tem o número da conta, então fique à vontade, tá bom? E você que se sente à vontade para vir ao templo, nós estamos desde o domingo passado com o nosso culto presencial também, tá bom? Se você se sente à vontade, confortável, seguro, você está convidado a participar com a gente. Deus o abençoe muito mesmo. Quero convidar a equipe de louvor para a gente encerrar com mais uma música. Vamos fazer Amor que Enche, né? Para que a gente possa terminar em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Tenha uma excelente semana, uma semana de vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqueles que quiserem se colocar em pé.
pra ti, meu Pai. Tens o que preciso e és quem eu procuro. Mesmo se em meio à dor, esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso e és quem eu procuro. És o amor que enche as lacunas do meu ser. Tu és o amor que transborda os profundos dons. És bondade que atrai com irresistível graça. Eu te dou tudo o que sou. Na escura noite eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso e és quem eu procuro. Mesmo se em meio à dor, esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso e és quem eu procuro. És o amor que enche as lacunas do
uma ótima semana a todos, em nome de Jesus.